Governo federal desiste. Regra de transição deve valer para todos na reforma da Previdência. No texto original, ficariam na fase de transição homens acima de 50 anos e mulheres com mais de 45. Mas agora, todos serão afetados pelas mudanças. Esse é um dos pontos mais polêmicos da reforma, exatamente, Josival. Mas aí faria uma certa concessão no que você disse em relação ao direito adquirido. Faria uma transição mais prolongada, porque você tem um ponto de corte muito pesado. Na verdade, eu compreendi mal ontem, porque a pergunta do ouvinte foi muito inteligente. Se a Previdência era um direito adquirido ou uma expectativa de direito. Exatamente. Né? Evidente que eu imaginava que a pessoa já tinha, como é o meu caso, eu me aposentei e continuo trabalhando. Não, esse direito é seu. Não é? Esse direito é seu. Mas realmente, se a pessoa tem 34 anos, pode se aposentar com 35, mas ele não adquiriu o direito. Contribuição ainda não tem o direito. Ainda falta. Aí vem uma lei e muda, aí é uma mera expectativa de direito. Então, eu acho até injusto. Mas há uma resistência no Congresso, né, José? Por isso que a inteligência é você escalonar. Você e a ideia é essa agora, é o que está sendo negociado com o relator, porque nós já até demos o placar aí que está sendo estimado pelo Estadão em relação aos deputados que estariam dispostos a aprovar a Previdência. O governo não conta com a maioria e não vai ser maioria simples, ele precisa, porque vai ser uma mudança constitucional, ele teria de ter o apoio de 308 deputados de um total de 513. É uma votação muito difícil de o governo garantir, então ele vai ter que flexibilizar muita coisa. E ele começou a primeira página do Estadão aqui, 251 E ele começou errado, porque ele colocou aquela história dos servidores. Depois se percebeu que, do ponto de vista legal, não poderia haver uma diferenciação entre os servidores federais e dos estados. Então aí os estados terão de fazer uma reforma também. Caso eles não façam dentro de um prazo, eles teriam de se adequar às novas regras da Previdência no geral. E o governo deu aquela ideia de privilégio de determinados setores, como dos servidores, do funcionalismo. Então ele terá de fazer muitas concessões, sim, em relação à proposta, que foi uma proposta muito pesada. Desde o início que se fala que o governo jogou pesado para ele ter uma margem de negociação. E um desses pontos é exatamente a transição, porque você cria uma injustiça, uma escada muito grande, um degrau muito grande entre as pessoas que estão bem perto de se aposentar, que teriam de pagar até um dia. E aí surge uma lei e você perde 5 anos, 10 anos. Mas aí o outro que está um dia depois, ele tem esse benefício. Então o problema é o ponto de corte. Então tem que escalonar. E tem a questão dos benefícios mínimos, que aí tem um cunho social muito importante, que o governo quis desvincular do salário mínimo. Isso eu acho que é uma situação muito perigosa, dado o grau de pobreza que nós temos no país, aquele benefício que as pessoas que não contribuíram, que entra também no cálculo da Previdência, mas ele quer estender acima de 70 anos e não vinculado ao salário mínimo. Isso você pode criar uma situação de miséria absoluta para um contingente imenso da população. Então muita coisa vai ser negociada se o governo quiser. Agora ele quer aprovar essa reforma, passar pela Câmara e pelo Senado até o segundo semestre deste ano. Vai ser muito difícil. E a grande foto do Estadão de primeira página de hoje é o placar da Previdência. 95 a favor, 251 contra, 77 não foram encontrados pela reportagem, 54 não quiseram responder, 35 ainda estão indecisos e 1 se absteve. É interessante que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, amenizou o placar da Previdência, disse o seguinte: o que vale é o placar do plenário, o placar do Estadão é bom para vender jornal. O placar que é bom para o Brasil é o do plenário da Câmara dos Deputados. Se der o resultado esperado, né? Esse Bolinha, que é importante. Já foi dito, né, que não quer passar esse projeto. Isso era uma loucura. É uma loucura. Por que não passou no governo Lula? Por que não passou no governo Dilma? Por que não passou no governo Fernando Henrique? O que queriam colocar lá no colo do presidente era batata quente. A pergunta é, por que os banqueiros, o grande capital, que acham que o Brasil vai acabar, não fez isso com a Dilma, que ela aprovasse? Por que não fez com o Lula? Por que não fez com o Fernando Henrique? O grande capital que nunca ganhou tanto dinheiro como nesses governos. Então eles querem transformar, mas é o presidente das reformas. Papo furado. Mas a Dilma tentou também, professor, lembra? E ela no final, ela ficou numa encruzilhada em que eles tentaram acabar com o fator previdenciário. Sim, mas eu não acredito. E ela teve que ceder e ela fez aquela fórmula 8595. Não acredito nenhum dado de economista. Desde o Cabral, o Brasil está para acabar. Quando chegou o Cabral, ao lado do Pero Vaz Caminha, um economista falou, pô, essa carta aí tá muito longa, você tá gastando muito papel, o Brasil vai acabar. E o Pero Vaz Caminha resolveu colocar o ponto final. Não acaba o Brasil. Professor, o rumo das contas não acaba, mas fica nessa
situação de crise não que é nós estamos difícil, tem vendo, de fazer o alguma desemprego reforma. de 13 milhões e meio de brasileiros, a gente não acaba. Mas não é culpa da Previdência. Não, o desemprego é culpa do projeto petista, mas de uma criminoso do poder. desestruturação muito maior da economia, que agora tem que ser corrigida. Tem, mas o pessoal... Alguém vai ter que comprar briga. Pela ordem. Pela ordem. Silêncio. Você perdeu, Denise. Porque, Eu não perdi. Não, porque ele falou que não acredita em economista. Você é economista, você projeta o futuro. Nós vamos conversar pessoalmente a Você é respeito disso. historiador. Historiador é o passado. Pois é. Então, e o passado mostra que todos os governos tentaram e eles mudaram alguma coisa. A Dilma ficou numa encruzilhada. Ela teve que, inclusive, aprovar aquela Fórmula 8595, porque, de repente, o Congresso jogou a batata quente para ela, que ia acabar com o fator previdenciário. Aí quebraria mesmo, muito rápido, o sistema previdenciário. E aí, ela acabou adotando a nova fórmula e alguma coisa vai ter que ser feita, gente. O país não acaba, mas o país fica muito pior se não houver uma reestruturação da reforma da Previdência. O governo que faça concessões dentro do que for possível, mas ele vai ter que assegurar um resultado. O caso contrário é a credibilidade do país, a capacidade de pagamento dos compromissos que está em jogo se não houver essa reestruturação. Só uma questão, desculpa, só, Jeval. No começo do ano passado, o presidente dos maiores bancos brasileiros deu entrevista à Folha de São Paulo apoiando a Dilma. Eu estou falando do senhor, o senhor sabe. O senhor elogiou a Dilma em fevereiro. Quer dizer, vocês que ficaram com o crime, agora querem tirar direito dos trabalhadores. Uma banana, desculpe para os senhores. Para cima de mim, não. Vocês destruíram o país, ganharam bilhões, são agiotas, são criminosos e traidores da pátria, apoiaram o PT, nunca ganharam tanto. Agora vem um novo governo, querem aproveitar dessa conjuntura para dar um golpe nos trabalhadores. A questão que se coloca, que precisa fazer reforma, aqui, acolá, precisa. A médio e longo prazo. Não é fazer uma reforma de vez, não. Vamos pegar os bancos e fazer uma reforma dos bancos. Eu faço. Acabo com vocês, grande parte são ineficientes. Vocês só ganham dinheiro porque passam a mão no nosso dinheiro. São ladrões. Me desculpe, mas são ladrões. Que é pior do que agiota. O que se cobra no Brasil, um agiota não tem coragem. Cartão de crédito, 465 do crédito rotativo. Então a questão que se coloca é o seguinte: se o governo for inteligente, eu já disse ao governo uma certa vez o seguinte: você tem que fazer reformas de curto, médio e longo prazo. Vai resolver. O Brasil não acaba. Tem de resolver paulatinamente. Não é o mercado. O mercado não foi apresentado. Professor, não foi o mercado. A iniciativa foi da equipe econômica. Foram de economistas responsáveis. Banco original. Não é por ser ligado a banco, professor. Grupo JBS. Mas não é ligado a se não é por causa Grupo disso. JBS. Porque o que me falam os empresários é o seguinte: meu pai trabalhou, meu avô trabalhou. Eu me mato de trabalhar. E aí vejo, de uma hora para outra, alguém ficar milionário da noite pro dia, com o dedo do BNDES, que é o Grupo JBS, assim, vai agora, e o Banco Original, Meirelles, representante do grande capital financeiro, ficou no Banco de Boston a vida inteira, representa o grande capital internacional, me desculpe usar os velhos conceitos, mas que se aplicam ao momento atual, não representa o povo brasileiro, fala até português com sotaque, né? A questão que se coloca é o seguinte: defender os nossos interesses dos trabalhadores, que precisa fazer reforma, precisa. Agora, retirar direitos do seu Zezinho, retira direitos do Meirelles. Veja quanto ele ganha. Professor, o senhor está misturando as coisas. Uma coisa é a situação que nós temos no sistema financeiro. Inclusive o país, para ele ser forte, ele precisa ter um sistema financeiro sólido também. Nós lembra a época do PROE, que você teve um solavanco na economia, porque os principais bancos brasileiros estavam quebrando. Claro que eles não têm justificativa para cobrar juros desse nível que o senhor colocou. Isso tem que ser revisto, o governo está tentando também. Agora, não dá para brigar com a realidade do sistema previdenciário brasileiro. Não dá. E não são os banqueiros que estão levando adiante essa reforma da Previdência. É uma questão econômica fundamental para o país. 4 bancos. A gente não pode ir contra a realidade econômica. Claro, mas 4 bancos controlam 80% do crédito. Essa é outra história. Isso é absurdo. Outra história. No meu tempo de office boy, que bonito dizer, no meu tempo de office boy, tinha acho que 35 bancos. Banco Irmãos Guimarães, Banco Brasil, Banco da Lavoura de Minas Gerais, Banco Comércio e Indústria, Banco Mercantil. Quebraram em parte e tal. Outra, porque os foram asfixiados, ou seja, precisa ter concorrência. E esse negócio, sinceramente, de mercado, é igual antigamente no regime militar, tinha o sistema com S maiúsculo. Mas quem é o sistema? É o sistema. Mas quem é o sistema? Mercado são as corretoras, são as financeiras, são os bancos, são toda a estrutura financeira do país. Parte da especulação financeira. Por erro do governo, que ele paga juro alto demais. É isso que tem que ser revertido com o ajuste das contas. Trabalho produtivo. O governo é que paga muito caro e os bancos vivem às custas disso. Não se reduz. O spread bancário, exatamente. Eles vivem da especulação. A alta dos juros vem do próprio governo pelo desequilíbrio fiscal. E os banqueiros querem o desequilíbrio porque eles ganham mais. Infelizmente.